Glória a Deus. Amém, né? Vamos orar, iniciando mais uma aula, encerramento desse trimestre, né? Na casa do Senhor. O professor desta noite já se encontra aqui, o evangelista Genildo, nosso irmão Iranildo e o superintendente, o evangelista João Luiz. E eu, a minha pessoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor da glória, queremos aqui, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos preparado, tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos trazido até aqui na tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lição de hoje, lição número 13, que tem como título A Multiforme Soberania de Deus. O textual diz assim. Você quer fazer, irmão? Pode fazer. Para que agora, pela igreja, a multiforme soberania de Deus seja conhecida dos principados e protestantes dos céus. Protestantes dos céus. Efésios, né? 3:10. Verdade prática. A multiforme soberania de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Amém? Leitura bíblica em classe encontra em Efésios 3:8 ao 10. 1 Pedro 4, 7 ao 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme soberania de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. 1 Pedro capítulo 4. Que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendo ardente o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme da graça de Deus. Amém? Eu quero passar aqui para o professor da noite, o evangelista Genildo, que aqui já se encontra. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Ainda não. Muito bem, amados. Retornando à live, nós queremos orar, agradecendo a Deus pela palavra que foi lida nesta noite, que é a leitura em classe da Escola Bíblica. E oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por esta oportunidade, pela Tua palavra que é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Que a mesma nos esclareça melhor a Tua vontade, Senhor, Sim, Senhor. E que a Tua graça, Senhor, multiplique-se em nossa vida para que sejamos, Senhor, testemunhas vivas do Teu poder, segundo a Tua misericórdia. Pai, tudo isso nós te pedimos, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, amigos, se porventura
estiver nos assistindo. Nós estaremos estudando, concluindo hoje, o segundo trimestre do ano de 2021, não é, Marcelo? São 13 lições, com um período de 9 meses, desculpe, 3 meses, ou 90 dias, e estamos aqui nesta noite para concluir essa excelente lição. Evidentemente, uma lição que tem por objetivo alcançar toda a igreja, da membresia ao ministério. Todos nós fomos envolvidos de uma forma sábia nesta lição pelo escritor, e que trouxe para nós um grande ensinamento sobre dons espirituais, sobre ministério e os dons de serviço. Então é muito importante que, junto ao que temos aprendido, e vamos continuar aprendendo nesta revista, então, ou nesta lição. Então, a lição de hoje vai falar da multiforme sabedoria de Deus. E eu, estudando um pouco essa lição, eu notei que essa última lição, como que o comentarista recapitulou a lição por inteiro. E quando fala de multiforme, o nome já está dizendo. São muitas as formas sábias de Deus. Por que nós não ir mais além e dizer que são incontáveis? Podemos afirmar isso porque, partindo de Deus, não tem como nós chegarmos ao pleno conhecimento desse ser maravilhoso. Deus, ele é absoluto em tudo, no poder, na santidade, na sabedoria. E eu até gosto de dizer que Deus nem tem, ele é. E essa expressão ele deixa muito claro quando ele diz para Moisés: eu sou. Então, ele é tudo, ele é a fonte absoluta, perfeita do que o homem precisa. Tudo está em Deus. Então, hoje, se retratando da multiforme sabedoria de Deus, que está registrado na leitura bíblica em classe, no livro de Efésios, capítulo 3, e também 1 Pedro, capítulo 4, onde vamos tentar alcançar o objetivo que não é tão difícil, não é que a gente tenha sabedoria suficiente para isso, mas não é tão difícil nós conseguirmos passar e já de antemão mostrarmos que o caráter, né, da multiforma da sabedoria de Deus é o objetivo geral dessa lição, né? A sabedoria de Deus, interessante que o escritor ele foi muito cuidadoso aqui quando ele assim, o caráter, né? O caráter. Deus, na sua absoluta sabedoria, ele tem um caráter também absoluto. Porque tem pessoas que são, claro que eu não estou falando na ótica espiritual, eu estou falando na ótica humana. Tem tanta gente que é sábio, mas não tem caráter. No sentido de um bom caráter, evidentemente. Nós temos caráter. Porém, esse caráter ele pode ser bom ou pode ser mau, né? Mas o comentarista ele foi muito cuidadoso, ele foi feliz quando ele disse o caráter.
toda a sabedoria divina, ela tem um caráter, né? Então, um caráter perfeito, né? Então, é o objetivo geral dessa lição. Temos nessa lição 3 tópicos com os seus subtópicos. Evidentemente, nós não vamos ler por completo, vamos tentar alcançar cada tópico o máximo possível. E o primeiro tópico fala-se o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Dos dons diversos, quer dizer, Deus ele tem diversos, inúmeros dons para distribuir para o ser humano, o que tem distribuído, né, para a igreja. Referindo-se aos dons espirituais, ele tem dado à igreja, né? E como também tem concedido aos homens dons naturais. E aqui, né, nós somos sabedores o que é dons naturais, né? Aquilo que o homem realiza com tanto conhecimento do que se faz. É um dom natural, né? Dons são dons naturais, né? Tocar, desenhar, e são inúmeros também. Os seres humanos têm. E o mais interessante é que veja a imensa sabedoria divina, né? Dons, e que Deus não deu só a um. Ele não deu só a um. Mas Deus deu a todos os homens, até os dons naturais, para que os dons sirva-se para servir, né? Ou seja, eu sei de coisas que alguém não sabe, ou alguém sabe de coisas que eu não sei, e o que ele sabe, ele vai me ajudar, e o que eu sei, ele vai, eu vou ajudar a ele, e assim sucessivamente. Para nós termos uma ideia. E isso não torna ninguém desigual, mas tem que ter uma forma. Imagine se todo mundo fosse só médico. Quem era que ia ensinar? Quem era que ia trabalhar na engenharia? Né? E aí sucessivamente. É só uma pincelada para nós entendermos. Os dons espirituais na igreja do Senhor também não é diferente. Apesar de nós sabermos que há denominação que chamado de sensacionalistas, que ele diz que os dons cessaram. Mas na realidade, os dons continuam. O que eu particularmente acredito que esses dons, ele tem desaparecido um pouco justamente por falta da busca, né, do interesse dos cristãos em buscá-lo, né? Isso depende, né? O dom quem dá é Deus, né? Dons espirituais, né? Mas também a gente precisa buscar. A chamada é diferente. Chamada não se busca. É bom entendermos de chamada não se busca. Deus é quem chama. Agora, dons espirituais é preciso buscar. Paulo disse que busque os dons e o de preferência, o de profecia. Então, é uma coisa que quem dá é Deus, mas que ele deixou de livre arbítrio nós buscarmos. Agora, chamadas ministeriais, não. Aí não depende do homem, né? A chamada depende de Deus, né? Quem ele quer capacitar, né? Então, e a Bíblia nos faz entender, né, que os homens que são chamados por Deus, conforme escreve Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que esses homens Deus tem levantado para o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo Paulo é muito claro nisso, sem nenhuma sombra de dúvida. Então,
O primeiro ponto é para o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, né? É o primeiro ponto que vamos tentar aqui acertar. A introdução diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos, apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, sabemos uma coisa muito importante. Desde a fundação do mundo, né, Deus já tinha esse plano para a raça humana, né, para os seres humanos. Evidentemente, quando eu digo para os seres humanos, porque todos têm uma oportunidade de se encontrar com Jesus se quiser. Né? Os que vivem em sua sã consciência, né, ele tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Então, ele está realmente também com a oportunidade de receber esses dons. Para isso, há uma necessidade de aceitar Jesus como seu Salvador. E aí, nós fazendo aqui botando uma vírgula no que eu vou falar, é que, na realidade, é para a igreja. Quando eu digo para todos os homens, no sentido se eles quisessem aceitar Jesus como Salvador. Infelizmente, sabemos que nem todos vão querer, por escolhas pessoais, evidentemente, mas, assim como a salvação vem para todos os homens, todas as promessas daqueles que aceitam Jesus está incumbido. Porém, como tem aqueles que não vai aceitar, então será somente para a igreja. Né? Somente para a igreja. Então, leamos aqui o primeiro tópico que diz assim: os dons espirituais e ministeriais. São diversos. Na passagem bíblica, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, né, ao 10, do capítulo 12, o versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons, que nós já sabemos, né, que se dividem em 3 classes. Esses 9 dons. São os dons de poder, dons de revelações e dons de locução. Tá certo? Então, o que nós precisamos entender? Deus, pela sua infinita misericórdia, manifesta agora o seu poder nos seres humanos, ou seja, na igreja, que um dia aceitou e aceita o sacrifício de Jesus feito lá na cruz do Calvário, para nos dar uma oportunidade de reconciliação entre nós e Deus. Então, aqueles que abraçaram esta fé, que chamamos à luz da palavra de fé salvífica, eles também terão, né, pelo o privilégio, não vamos confundir privilégios com merecimento, tá, irmãos? Merecimento é uma coisa, privilégio é outra. Vindo da parte de Deus, não merecemos nada. Mas vindo da parte de Deus, nós podemos dizer que é um alto privilégio. A igreja tem um alto privilégio de ser aqui na terra, de se manifestar nela o poder de Deus. Né? A potestade, o poder, né? O principado, o governo que Deus dá à igreja. Né? Através de dons espirituais, dons ministeriais. Né? Nós temos na igreja, por exemplo, o presbítero, ele é, por exemplo, um ministério, né? Governamental. É um cargo governamental. Né? Então, nós temos vários dons, né? Inúmeros dons
que a Bíblia nem conta. Cita 9 lá, como eu já citei, mas tem muito mais, né? Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Um aperfeiçoamento da Trindade. Né? Um aperfeiçoamento da Trindade. Se nós lermos, quero até ler para não ficar só na nossa palavra, se nós lermos, e que vamos ler, em 1 Coríntios, no capítulo 12, olha aqui o aperfeiçoamento da Trindade. Observemos aqui. Diz assim a palavra, capítulo 12 e versículo 4, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. Veja que coisa interessante. Nós vemos aqui uma união, né, tão profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro que se nós formos lembrarmos aqui, se o Espírito Santo nos lembrasse, teria muito mais provas bíblicas para isso. Essa perfeição, essa união perfeita, essa conexão perfeita da Trindade, né? Na realidade, a Trindade ela é uma pessoa constituída, é um Deus constituído de 3 pessoas. Deus, ele não é 3 em 1, ele é 1 em 3. Parece a mesma coisa, mas não é. Ele é 1 em 3. E veja essa perfeição. E interessante que cada um dessas pessoas, ele tem missões diferentes. Não é? Ele tem missões diferentes. Por incrível que pareça. Quem morreu na cruz do Calvário? Não foi o Pai. Não foi o Espírito Santo. Foi o Filho. Então, o trabalho do Filho é redimir as nossas almas. Glória a Deus. Pelo grande amor de Deus, que, conectado com o que Jesus disse em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que coisa interessante. Essa união inseparável, né? Então, aí vem agora o Espírito Santo com a função, ou com funções, melhor dizendo. Com funções de quê? Com funções de consolar os salvos, com funções de convencer o pecador, de converter o pecador, né? Com funções extraordinárias. O que é que o Espírito Santo está fazendo mais ainda? Ele está aqui guardando a igreja preparada para o momento do arrebatamento, nós subirmos com ele. Então, a importância de nós entendermos os dons espirituais e ministeriais é para o crescimento da igreja. E nós temos que entender que esses dons, existe nele o caráter divino. O caráter divino que precisa estar em nós. Se nós temos os dons divinos, espirituais ou ministeriais, precisa estar em nós o caráter divino. Vamos dizer aqui, a semelhança divina. Eu já fiz até uma pregação sobre isso, para nós termos uma ideia. Quando Cristo está na cruz, que leva sobre ele todas as nossas iniquidades, né? Deus vê ali toda a nossa culpa em Jesus. Né? Disso não se resta dúvida. Porque ele pagou a nossa culpa. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz no capítulo 2 e o versículo 14, que a nossa vida foi riscada. E agora, nós como igreja, nós agora temos uma responsabilidade
E não deve ser só a nossa responsabilidade. Deve ser mais desejo do que mesmo responsabilidade. Agora, Deus agora, quando olhar para nós, tem que ver em nós o Cristo. Agora, os papéis invertem. A coisa ficou mais invertida. E não é fácil, não é tão fácil nós, a pessoa de Cristo refletir em nós, não é tão fácil. Nós temos que vivenciar isso todos os dias da nossa vida, e não é fácil. Como também tem muita gente que pensa que foi fácil Jesus levar toda a culpa do ser humano. Tem muita gente que pensa que isso foi bem facinho para Jesus. Foi um pão com mel, mas não foi. E nós sabemos isso, que nessa véspera, lá no Getsemane, nós somos já conhecedores disso. O seu sofrimento, a sua angústia que ele passou, o choro, ele chorou, ele se angustiou, porque ele sabia que ele por um momento teria que se separar de Deus para receber toda a nossa culpa. Não é? Então, esses dons que habitam na igreja têm caráter. Né? Tem caráter. E são amplos. Né? São muito amplos. Eu estou aqui dando só uma pincelada. São muito amplos. Diz assim, são muito amplos. Então veja só. O primeiro diz assim, os dons espirituais e ministeriais são diversos. Na passagem de Coríntios capítulo 12, nós temos também em Romanos capítulo 12, né? Temos em 1 Pedro, temos aos Hebreus, né? 1 Timóteo, Efésios, isso, 2 Timóteo, muito obrigado, meu senhor. E por aí vai. E são amplos. A sabedoria de Deus é ampla. Não é a gente querer ser exagerado, mas é real. O ser humano não é capaz de surpreender Deus, porque nós temos limites. Mas Deus, ele é capaz de surpreender o ser humano todos os dias, se ele quiser. Ele tem poder, ele é o poder, né? A realidade é essa. Mas vamos usar aqui ele como uma pessoa. E ele é uma pessoa. Ele tem poder para nos surpreender todos os dias, se ele quiser. E não tem um dia sequer que o homem consiga surpreender Deus. Né? É realmente uma grande diferença entre o ser supremo, entre o Criador e a criatura. Então, é muito amplo mesmo. Né? A sabedoria de Deus é multiforme. E se manifesta, né? Diz aqui, em seus dons espirituais, ministeriais, né? Nas mais variedades comunidades cristãs, se espalha. Vale salientar que a obra de Deus, o ministério de Deus, corrigindo um pouco, o ministério, ou os dons ministeriais ou espirituais, ele não é restrito a uma denominação. Vamos salientar isso aqui. Não só existe na Assembleia. Não só existe na Mundial, não. A igreja do Deus vivo, ela é universal, ela é invisível, ou seja, aos nossos olhos. A igreja visível é aquela que nós conseguimos ver, que estamos sempre convivendo junto. Mas a igreja invisível, isso amplia a igreja universal. Não a igreja universal no sentido de denominação, mas no sentido de reino de Deus, tá certo, irmãos? A gente tem que fazer diferença, ou diferenciar o que é reino de Deus e o que é uma instituição, né? Então, Deus tem aí, o evangelho está espalhado por diversas
canto aí, através das verdadeiras denominações que são compromissadas com a palavra, que aqui não cabe a mim julgar quem é e quem não é, mas que são compromissadas com a palavra. Assembleia, vou citar alguns nomes, a Deus é Amor, a Igreja de Cristo, a Presbiteriana, que são compromissadas realmente com a palavra. Lá está operando os dons de Deus, porque o intuito de Deus é alcançar o homem. E por incrível que pareça, né, Deus, preste atenção, né, Deus é quem faz todas as coisas, mas ele vai usar o homem para alcançar o homem. Não é assim? Deus para alcançar, nos dá uma oportunidade a toda a raça humana, ele usou um homem, chamado Jesus. O Deus homem e o homem que era Deus. Um homem chamado Jesus. Então, para nós termos uma ideia, a igreja, ela tem, agora, a igreja tem um privilégio muito grande. Porque Deus vai usar a igreja. É a igreja que o Senhor usa. Agora, o que muitas vezes nós esquecemos é o que disse Jesus. Grandes, não é? Jesus disse, quem é mais dado, é mais cobrado. Né? Então, nós que somos a igreja do Senhor, nós somos privilegiados. Não sei se estou exagerando no que vou falar agora, mas com a alta responsabilidade. É sim. Com a alta responsabilidade. E que muitas vezes nós se esquecemos da alta responsabilidade e só queremos desfrutar dos privilégios. É verdade. Isso é muito... né? Muitas vezes nós não vigiamos nisso. Né? E isso eu me incluo porque somos seres humanos frágeis. Né? Porque aqui não dizer que é falta de ingratidão, né? Claro, nós somos ingratos. Essa é a palavra correta. Nós somos ingratos. Não é você que é ingrato, é nós somos ingratos. É mesmo. Não é? Nós. Mas não podemos também negar que existem aqueles que voluntariamente são relaxados de forma voluntária, desejosamente voluntários em relaxamento, não está nem aí, está achando que tem o nome de crente, já mas não sabe ele que Deus vai cobrar severamente dele. E Jesus deixou isso claramente na parábola dos talentos. Eu não te dei 5, está aqui, eu granjei 5, né? Jesus cita a parábola, que aquela parábola quer nos mostrar que o que Deus nos entregou é para granjearmos, para que o reino de Deus venha a se expandir. Então, os dons, seja eles ministeriais, dons de serviço e dons espirituais, é justamente para a expansão do reino de Deus. Onde a multiforme graça de Deus, da sua sabedoria, é revelada nos homens, em nós. Deus vai usar nós. É nós que o Senhor vai usar. Não porque eu estou pagando preço. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu estou pagando um preço. Não existe nada, nem um preço. Né? A ser pago a esse respeito, não. Não, nesse respeito, não. Eu tenho dons porque paguei um preço, não. Os dons já estão dizendo, é dádiva. Dons é dádiva. Isso aí não. Né? Não resta nem dúvida disso. Então, nós, na realidade, somos, vou repetir, privilegiados, porém com altas responsabilidades. O Senhor não vai cobrar do mundo, Ele vai cobrar de nós. Muita responsabilidade. Vale, um dom espiritual. Vale salientar isso, né? E deixa bem claro, para que nós use na igreja, sim, na obra. Em benefício próprio. Isso, obrigado, meu Senhor. O intuito dos dons, mais uma vez vou repetir, é para a expansão do reino. O motivo de Deus é alcançar as almas. O intuito de Deus é alcançar as almas
que queira ser alcançado por ele. Tem tudo conjunto, um conjunto de coisas. Né? A gente aqui não pode entrar na doutrina calvinista, porque aquela doutrina, meu Deus. Né? Então, mas nós podemos aqui afirmar que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e nenhum se perca. Os que vão se perder, infelizmente, é por escolha própria. E Deus, pela sua... me fugiu da mente agora a palavra, né? Pela sua vontade absoluta, deu liberdade, livre escolha para o homem. Isso não deixou de ser uma autoridade de Deus. E como ele deu uma livre escolha ao homem, está aí. Né? Então o homem tem dois caminhos para escolher. Né? Então dá para nós entendermos aqui qual é o objetivo dos ministérios, ou dos dois, melhor dizendo. Né? Do primeiro ponto. Eu quero ganhar tempo aqui. Né? É o caráter diverso. Quer dizer, e esses dons, irmãos, ele vem acompanhado o amor, a misericórdia, né? Vem acompanhado muitas coisas. Vamos ganhar tempo aqui no segundo ponto. Bons dispenseiros do ministério divino. O segundo ponto aqui, vamos tentar alencar aqui a qualidade de um bom dispenseiro, de um bom ministro. Né? Nós temos que ser bons dispenseiros. Porque no reino de Deus, irmã Iranilda, é assim, quem quer ser maior tem que servir. Mas eu não estou criticando, mas aquilo que a gente está vivenciando, eu acho que a gente deve ser sincero. E eu não estou dizendo que todos são assim, pelo amor de Deus. Mas nós temos trazido, copiado, às vezes até sem maldade. Às vezes até sem maldade. Nós temos copiado coisas do mundo que a gente entende que do jeito que ela é no mundo, é aqui dentro, tem que fazer para os grandes, é assim que a gente usa. Infelizmente, talvez não é nem de... Quero acreditar que não seja nem de forma maldosa aqueles que estão fazendo. Se não há nenhum interesse, não é uma forma maldosa. Se há interesse para subir, é uma forma maldosa. E outros que querem porque querem ser privilegiados, também é uma forma maldosa. Mas por aqueles inocentemente que fazem isso de forma inocente, é até louvável. Mas que na realidade não é bem a luz da Bíblia. Porque o Senhor disse que lá no mundo é diferente. As potestades do mundo, eles são servidos. Aqui não. Jesus disse, aqui no reino é diferente. No reino, o maior servirá ao menor. E nada mais de se lembrar do que Jesus fez no dia do lavar do pé, ou dos pés dos apóstolos. Expôs como exemplo, né? Jesus nunca disse uma coisa para ele não fazer. Ele nunca ensinou o que ele não fez. Ele dava exemplo, tanto na prática como na teoria. Bom, justo. Ele disse, bom, se você quer que os homens façam, faça vós também. Então, nós temos que entender que esses dons de serviço, eles são de alta necessidade. E isso não quer dizer que nós não tenhamos o dever de servir aos maiores, pelo amor de Deus. Deixa eu aqui abrir um parênteses para que a live não fique banguela nesse sentido, né? Então veja só, todos nós temos que servir um ao outro, independente da altura dele. O que eu estou querendo dizer é que a gente não deve ter só o intuito de servir, eu só vou servir a irmão fulano, porque ele é o maior. Nós não podemos ter. Não é assim que funciona no reino. Não é assim. Isso não quer dizer que você não possa fazer para o maior. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Eu vou me redimir antes que a coisa seja tomada por outro caminho. Não é? Mas não é esse o meu intuito. Porque eu estou falando porque lá no mundo é assim. Só quem pode ser servido é os maiores. Que na realidade
no reino de Deus, não vou falar nem de instituição, porque se a gente for falar de instituição, é muito parecido com as coisas do mundo. Mas no reino de Deus, é assim, o maior, ele é para servir o menor. Não que ele não vai ser servido. O que nós não temos que botar em mente é que João Luiz é evangelista e eu sou auxiliar. Eu tenho que servir a João Luiz. Não, ele merece o respeito, ele merece a honra, até em dupla, né, como Paulo fala. Mas que o nosso intuito não seja só servir a João Luiz e esquecer de mim, que sou menor. Ser servido. E na realidade, João Luiz, né, como evangelista, ele vai procurar a servir mais a mim, que sou menor. Para que ele seja maior. Verdade. Ele que cresça também, teu Deus. Há um cálice a beber, né? A realidade é essa. Há um cálice a beber que muitas vezes nós não queremos beber o cálice. É fácil a gente pedir para sentar no lado direito de Jesus ou no lado esquerdo. Agora, beber o cálice é que é complicado. E a realidade da obra, né? O que eu tenho aprendido, irmão Genil, é que quem está na obra é para servir. Sim, independente disso. Independente de esperar para ser servido ou não. Se Sim, obrigado, servir, tudo bem, se não, sim. Né? Continua. Então, justamente, valeu, mano. Obrigado aí, mano. Então, eu não estou dizendo que nós não vamos servir uma. Não, nós temos que. Eu só estou dizendo que nós não temos que pensar. Porque, veja que coisa maravilhosa. Nada Jesus disse para que as coisas ficassem voando. Tudo que Jesus disse, porque existe um ponto ou pontos positivos. Bom, se eu quiser só servir ao maior, o meu coração pode pender em querer lá na frente alguma coisa. Né? Eu não posso dar a alguém no intuito de eu receber. Eu fiz isso para o irmão Sueldo, amanhã eu vou precisar, ele tem que fazer. É assim que lá fora funciona. Com certeza. Não deveria funcionar assim com nós, mas aqui por lá eu quero concretar que funciona. Né? Que, em alguns pensamentos. Então, veja só. Porque muitas vezes, se a gente só quer servir ao maior, o maior ele tem que observar uma coisa. Tem uma coisa errada aí. Por que o irmão Genildo só serve a mim? Por que não serve os outros? Porque o maior, irmão Iranildo, ele tem para dar. Ele tem poder para dar. O menor não. Entendeu? Então, o maior, ele já tem que começar a ficar esperto. Mas por que o Luiz só faz para mim? Por que ele não vai? Porque quando eu prego, ele só busca água. É só um exemplo que eu estou citando, tá, irmão? É só um pequeno exemplo, pelo amor de Deus. Por que irmão Luiz, quando eu prego, ele só bota água para mim? E quando o senhor prega, quando o Iranildo prega, quando o auxiliar prega, quando o diácono prega, ele não bota água. Por quê? O exemplo que eu estou citando, viu, meu amado? Né? Não que seja errado que ele ponha algo para mim. É verdade. Então, eu já devo refletir. Por quê? Será que os outros... A honra, ela deve ser dada a todos, independente em que patamar nós estejamos. Aí fica aquela pergunta, será que os outros não é merecedor? Serviço. Tem que ter, né, o ministério serviçal é justamente para isso. Né? Nós somos sabedores para que foi separado os diáconos, para que foi separado os evangelistas, para que foi separado cada coisa. Né? A gente sabe para realmente... Imagine se todo mundo fosse diácono. Né? Se nós fosse cumprir na risca mesmo, dentro da necessidade, o que é um diácono. Se todo mundo fosse diácono, né? Quase ninguém ia pregar, porque era ocupado só mais, né? nos amparando, não era? Né? E imagine se todo mundo fosse só evangelista. Bom, como é que ia dar essa assistência? Por isso que a igreja primitiva reuniu, né? E chegou a um consenso que precisava de diácono. Precisava de diácono. E a princípio foi separado, se não foge da memória, 7 diáconos, registrado no capítulo 6 de Atos, porque havia uma necessidade, estava havendo, Luiz, uma confusão lá, né?
entre os helenitas e as mulheres hebreias, né? Se não for a memória, e elas entenderam que estava acontecendo uma discriminação, que era possível que tivesse, a gente não pode dizer que não. Então, eu disse, não, nós não podemos deixar de pregar, os apóstolos não podem, vamos separar aqui uns diáconos, vamos cheios do Espírito Santo, vamos preparados, que a Assembleia de Deus usa muito bem isso como respaldo. Acho isso muito bonito, porque tem todo um aparato bíblico, né? Homens E nós vimos isso na lição passada, a lição número 12, a gente vimos sobre a precisão do diácono. Não é? Do início, O ministério, né? O ministério. A importância que há de realmente do diaconato. É uma necessidade extrema diácono na igreja, é uma necessidade extrema de um presbítero, de um evangelista, de um pastor. Sim. São necessidades. A obra precisa disso. E quem criou essa norma foi o próprio Cristo, né? Deus começou, né? Desde o Antigo Testamento e veio e vai ser válido até a volta de Jesus, evidentemente. Até os fins dos tempos, né? Há uma necessidade. Inclusive, quero só abrir aqui um parênteses aqui. A gente dando aula aos irmãos lá na congregação, eu expliquei ao evangelista João Luiz. Eu expliquei o motivo porque a Assembleia de Deus, a nossa, por enquanto, né, ela não consagra a mulher. Então, para que as irmãs não entendessem que o nosso ministério tem preconceito, a gente explicou a ela, aos irmãos e especificamente às irmãs, e mostramos para ela. Por quê? Algumas igrejas usam, cada uma tem a sua A doutrina. né? Igreja falando de denominação, né? Cada uma usa. Então, hein? Cada uma tem a sua forma. Justamente. Eu expliquei às irmãs que não era nenhum preconceito, né? Eu até citei que há entre nós mulheres que pregam melhor do que homens. Nós temos boas pregadoras, temos mulheres dedicadas na missão, no evangelismo, no ciclo de oração, no servir, no trabalho. Até melhor do que a gente, que temos um cargo, digamos assim, vamos usar aqui essa expressão. Mas você olha assim, eu já vi mulher pregar que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhado, né? Mulheres dispostas que saem do sol para evangelizar, para evangelizar. Bom, irmão, e aí essas pessoas estão fazendo um papel de diaconisa, de evangelista, sim. Mas aí o que é que nós temos que diferenciar? Quando há uma consagração, já traz uma influência. Né? Já traz uma influência. Mulher pastora, ela já quem manda. Porque o nome, né, o poder dentro da instituição já lhe deu o poder. Não é uma mulher evangelista, ainda chega assim para um diácono ali. Né? E a Bíblia diz que as mulheres não podem ter autoridade sobre o seu marido. Ele caracteriza ela como ajudadora. E né? ela é uma ajudadora. Ela não pode ter autoridade. Não é preconceito. A mulher tem os seus privilégios. E nem por isso Deus deixa de usar ela no evangelismo, deixa de usar ela na mensagem, na missão, no diaconato. Mas a autoridade é que faz toda a diferença. Quando se dá uma autoridade a uma mulher, o assunto é outro. E ela tem direito, porque está legalizado dentro do estatuto, não é? Estatuto da igreja. Não é verdade, irmão? A gente vê isso que a gente precisa compreender isso, né? Eu até quero só abrir um parênteses aqui e exemplificar. O Brasil nesse momento está vendo uma CPI, por exemplo. Eu só estou Você vê que o cara, ele tem uma autoridade, se você tiver mentido, prenda ele. Por quê? Porque ele tem a Constituição, né? Ele foi elegido pelo povo e a Constituição diz que ele tem poder. Diante de uma CPI, o relator não, o presidente
Diz assim, se você estiver mentindo, ele tem autoridade de mandar. Me mandar prender. Na igreja não é diferente. Quando a gente tem um ministério, somos empossados em um certo cargo, nós temos isso não é para nós engrandecer, mas a nós foi imposto, claro que com todo cuidado para não ter um abuso de autoridade, mas foi imposta a nós uma autoridade. E eu expliquei isso para a congregação, o porquê. Não é preconceito. A Assembleia de Deus não usa isso como preconceito. Usa isso que a autoridade está no homem. Né? A realidade é essa. E isso não quer dizer que diminui as irmãs. Jamais. Nunca. Não pode existir nenhum pensamento de nenhum de nós. Dessa forma, né? Né? Agora, a gente vê que em todo o decorrer, você vai encontrar por acaso uma mulher que foi juíza. É umas coisas muito por acaso. E talvez foi até já por questão de desobediência do homem. Né? Nós vemos que quando Jesus veio quando ele orou, ele escolheu 12 apóstolos. Né? E isso não quer dizer que não tem irmãs que Deus não use fazendo milagre, ela ora e Jesus cura. Ninguém está dizendo isso aqui não. Né? Porque o apostolado é aquele que, ou o apóstolo, é aquele onde os milagres o seguem continuamente. É um ministério que só quem pode dar é Deus, né? Esse ministério aí. Não tem nem como ter um ajeitadinho. Se fulano é meu amigo, eu vou colocar ele como apóstolo. O apóstolo, ele tem essa diferença. Os milagres seguem ele. A Bíblia diz que quando os apóstolos foram pregar o evangelho, e os sinais os seguiam, porque eles eram apóstolos. Eu posso orar e Jesus curar, mas o apóstolo é diferente. Ele é um homem que Deus capacitou para aquilo mesmo. É maravilhoso, né? Eu não sou, não tenho. Deus não me levantou para isso, não. Mas eu louvo a Deus que Ele tem me levantado para outras coisas que necessitam no reino de Deus. Agora, cabe a mim cumprir e respeitar, né? E exercer, né? Vamos aqui ganhar tempo. Então, irmãos, os dons são aqui, né? Então, observe bem, diz assim, bons dispenseiros, né? Tem que ser sobriedade, ser vigilante, né? O obreiro, irmãos, ele precisa ser uma pessoa vigilante. Primeiro, o que nós não podemos esquecer é que nós somos seres humanos. Seres humanos. Nós somos seres humanos. Vou ficar de frente para a câmera que eu estou mudando muito para lá. Nós somos seres humanos. E se nós não tivermos cuidado, a gente somos fáceis de deixar o poder subir para a nossa cabeça. 3 coisas que eu acho que é muito fácil de derrubar o homem. E é todos, sem exceção. Aqui ninguém pode apontar para ninguém, mas é todos mesmo. O homem masculino, estou falando agora do homem masculino, né? Mas vamos falar, incluindo também a mulher. Poder, dinheiro e mulher. Isso é com todos. Poder, dinheiro, isso são coisas, e nós vemos relatos bíblicos disso, de homens que andavam segundo o coração de Deus e deslizou nessa caminhada. Se aprumou, mas deslizou, mas se aprumou, né? O importante ainda é bem que não ficou prostrado, né? Então, precisamos ser sóbrios, né? Principalmente aqueles que administram no poder, na finança. Aquele que está no... É o que a lição está dizendo, né? Aquele que está, ele precisa ser uma pessoa vigilante, né? Atento, né? Tudo. Uma coisa que, irmãos, eu tenho procurado aprender, e eu digo aqui, de livre e espontâneo, com o coração livre e aberto, porque eu tomo de conta de uma congregação e eu tenho colocado isso na minha cabeça. Eu não sou muito de ouvir conversa assim, disse-me disso. Eu escuto porque eu tenho ouvido. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça.
eu tenho aprendido isso, não tudo, claro que eu estou longe, mas isso de alguém dizer, tanto assim, eu tomar providência, não, eu fico na minha, eu fico observando, e às vezes quando alguém implica muito comigo, eu digo, irmão, você prova, não, então... Porque escutar é diferente de dar ouvido, né? Isso. Dar ouvido é quando você toma atitudes. Ouvir, quem tem ouvido ouça, né? Então, a gente é só um exemplo, mas é claro, evidentemente, que tem, né, diversas áreas que a gente tem que ser vigilante, né? Tem que ser uma pessoa sóbria, né? Aqueles que estão na responsabilidade, né? Tem que ser uma pessoa hospitaleira, irmãos, é uma necessidade tão grande, né? Alguém chega na nossa casa, a gente tem que ter uma boa aparência, um bom recebimento. Evidentemente que nós temos também que ser cauteloso, né? Viver na casa de João Luiz, todo dia lá não dá certo. E a vida dele, como é que fica? Ele tem uma vida pessoal, ele tem uma vida familiar, ele cansa, ele é um ser humano, ele precisa de ajuda. Até porque a Bíblia nos encomenda, né? Afasta do pé da casa do teu irmão para que ele não te enfade, né? A privacidade, Isso fala de pessoas que não tem meta, não é? Tem. Mas eu particularmente, eu não tenho condições, mas já acho prazeroso quando alguém chega no meu lar. Não vou dizer que eu quero todo dia. Não vai todo dia lá para casa, não, que eu não quero não. Mas Deus sabe, eu fico prazeroso, né? Ele sabe, ele da mesma forma comigo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma conversa, de abrir Verdade. há momentos na nossa vida que a gente não consegue guardar. Sim. Você procura alguém da sua confiança, da sua estima. Sim. Às vezes não é nem que você esteja atrás de nada, é querer desabafar. Conversar. Né? E há coisas na nossa vida que são momentos. Há coisas que são momentos, é momentâneo. Então é importante que a gente seja hospitaleiro, né? Um bom recepcionista, né? Não é verdade? E sejamos fiéis. Irmãos, a gente deve ser, né, fiel, principalmente com o que é a lei. Né? Com o que é a lei. Aquilo que é do Senhor não é da gente, é a lei. Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. Aquilo que é do Senhor não é. Apenas o Senhor nos deu para administrar. Então, o ministro, ele tem que ser uma pessoa, né, fiel no que fala, no que diz. Uma coisa que o ministro precisa passar para o povo tem que sentir nele, né, seja ele dirigente de congregação ou quem esteja pregando, sincero nas suas palavras. Ser firme, né? Porque se a gente não mostrar sinceridade no que a gente está falando, a gente muitas vezes fica desacreditado, e a gente falando a verdade, as pessoas ainda não acreditam. E isso não é condenável, porque eu não acredito em quem não fala a verdade. Mesmo no dia que ele falar a verdade, eu não acredito. No dia que o senhor falar a verdade para mim, eu tenho minhas dúvidas. Você está errado? Não, porque tantas vezes ele não falou a verdade para mim, quando é que eu sei que ele vai falar a verdade? A não ser que ele me prove. Verdade. Então, a gente precisa ser fiel no que fala, né? No que se ensina, né? Fiel. Né? E eu tenho, sabe, irmão, a gente não é maduro, mas tem procurado amadurecer. E eu sempre tenho dito isso, hoje eu sempre tenho dito isso, digo, né, que quando eu vou pregar ou que ensinar, eu não levo chicote, eu levo a espada, porque ela tem 2 gumes. Fica mais fácil você vigiar no que vai pregar. Quando você leva um chicote, você quer só bater nos outros. E não lembra do seu nome, né? Não é? Quando a palavra não é chicote, ela é uma espada afiada de 2 gumes e que diante de Deus deixa nós bem igualadozinhos. Então, às vezes nós vamos mais com o intuito de bater. A realidade é essa. E usamos aqui uma expressão no chicote. Não falo isso, não é, irmão? Claro que eu falo isso, né,
que a palavra tem que ser ensinada. Não estou falando aqui do pastor, que o pastor tem autoridade máxima para nos ensinar. Mas às vezes nós mesmos, como ministros, nós achamos que a gente tem direito de chegar lá e descer o rei. E às vezes você nem sabe o que é que está acontecendo. Né? E às vezes você pensa o quê? Você pensa porque eu sou o menor, eu estou errado. Então eu tenho o direito de apanhar, porque eu sou o menor. Aquelas coisas do mundo que a gente traz para dentro de nós, essa é a realidade da coisa, e às vezes a gente nem está errado, mas a gente apanha como se fosse o bode expiatório. A realidade é essa. E a gente não vigia nisso. Esquece de trazer uma espada, não é que a palavra, o Espírito, né? Que é a espada do Espírito, que Paulo fala que é uma das armas que temos que enfrentar o inimigo. A gente esquece de pôr a espada em mão e põe um chicote. Quando muitas vezes a gente não sabe nem o que é que está acontecendo e muitas vezes escuta só a conversa, mas e se usa as mesmas características do mundo e diz, aqui quem vai apanhar é o menor. Né? Que na realidade não é para bater em ninguém. E na realidade... Nem no menor e pior do maior, evidentemente. Né? E na realidade isso não é para se usar chicote, é para se usar espada. Isso é perigoso. Demais. Perigoso porque quando você se usa numa atitude dessa de querer só chicotear, e pode acontecer até ferir, né? Acontecer de ferir aquela pessoa e essa pessoa que ficar ferida não conseguir, né, perdoar ou suportar essa atitude, esse momento que passou, né? É muito perigoso essa situação para quem se coloca dessa forma, né? E a gente não deve dizer isso assim por ter um maldoso. A gente está falando isso porque é bom que a gente reflita isso. Né? Então, a gente tem não é só eu, né? Eu falo da gente, estou falando de mim, mas eu sei que todos têm a sua experiência nessa caminhada cristã. Então, nessa caminhada cristã, eu já tenho dado pancada, eu já tenho sofrido pancada, até a gente se amadurecer, né? E ver o que é melhor para as nossas almas e a alma do próximo. Para a nossa alma e a alma do próximo. É muito importante que a gente reflita isso, irmão, porque eu sempre tenho dito, e eu não tenho dito por dizer, eu tenho dito porque eu sei que Deus conhece o meu coração. Para mim, eu só sou um cristão porque eu tenho muita vontade de morar no céu. Para mim é em primeiro lugar. As demais coisas é aos 100% da misericórdia de Deus. Mas para mim, o mais interessante na minha vida o mais precioso que eu quero que esteja, que eu creio, evidentemente, e quero que esteja, é que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Amém. É isso para mim, é o que mais importa em ser cristão. No dia que eu aceitei Jesus, que Jesus me chamou, foi com esse intuito, de ir morar no céu. O que eu sou na igreja, eu honro, respeito, é muito importante, mas o nome escrito no livro da vida não existe, é incomparável. Amém. E me traz lembrança do que quando Jesus manda os apóstolos para a missão, né? Observemos uma coisa muito importante. O Senhor manda os 12 apóstolos e olha que Judas estava no meio. Judas curou, tal, fez milagre, mas o nome de Judas não estava escrito no livro da vida. A realidade era essa. Verdade. Não estava escrito no livro da vida. De que adianta isso? De que adianta? Está no meio do... De que adianta eu ser uma alta coisa e na igreja e o meu nome não está escrito no livro da vida? Eu prefiro não ser nada na igreja, no sentido ministerial, mas que meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Mas se Deus quis nos colocar onde nós não somos capacitados e nem temos capacidade para isso, glória a Deus, eu louvo a Deus, me alegro com isso. Né? A gente também que ama a obra, tem vontade de ser, que a gente não vai ser mentiroso, mas a vontade é uma coisa, a chamada é de Deus. Mas a gente louva a Deus, João Luiz, porque além da nossa vontade, o Senhor quis nos chamar. Não é verdade? É. Então, ajunta
o útil com o agradável fica melhor. Não é? Então, a chamada é de Deus, a vontade é da gente, mas a chamada é do Senhor. Então, isso é de altíssima importância nós entendermos, né? O homem de Deus, a gente precisa ser vigilante. E vale salientar, irmãos, que aqui ninguém é perfeito. Não importa a posição que temos ou que somos na igreja. Nós não somos perfeitos. Agora, o que é que nós não podemos gostar? Nós não podemos gostar é das nossas imperfeições. Verdade. Temos que se esforçar o máximo possível para que a gente não fique acostumado e nem achando bom com as nossas imperfeições. Até porque, né, irmão, imperfeição não é vitamina, né? Somos seres humanos, mas isso não torna nós fortes. Não, eu sei que eu sou fraco. Justamente, mas pecado, né, imperfeição não é vitamina. Por isso que é muito bom que a gente seja sóbrio, vigilante, né? E tenhamos muito cuidado, irmãos, muito cuidado, né? Sermos uns dispenseiros, né? Quem tem poder de administrar finanças precisa ser fiel, precisa ser, né, irmãos? Organizado. Muito cuidadoso, né? Ou cuidadosa quem administra as finanças, porque é do Senhor. É verdade. A pena é posta nas nossas mãos. O que é posto nas nossas mãos não está dizendo que é nosso. O Senhor está pondo nas nossas mãos para administrar. Você tem uma responsabilidade. Né? Na realidade, tudo é do Senhor. Né? Tudo é do Senhor, mas tem coisas especificamente que é dele e para ele. Né? Que é dele e para ele. Né? Então, o que é meu, que o Senhor me deu para administrar para mim mesmo, eu posso gastar, né? Com aquilo. Mas aquilo que o Senhor me deu para me administrar para outros fins e não para mim mesmo, isso tem que ser muito vigiado. Muito vigiado. Isso é uma coisa muito, né, séria, né, e que chama nós assim muita responsabilidade. Né? Vamos aqui ganhar tempo aqui, já estou quase encerrando, viu, sobreintendente? Amém. Viu, meu pastor? Estou quase encerrando aqui. O terceiro ponto é os dons espirituais e o fruto do Espírito. Né? Os dons espirituais e os frutos do Espírito, ele necessita andar junto, muito junto. Eu já falei que Paulo fala dos nove dons de uma forma mais específica, que são os dons que se dividem em 3 classes, né? Dons de revelações, dons de locução e dons de poder. Dons de revelações, dom de sabedoria, o dom de conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Eles estão incumbidos na classe de revelação. Ele revela uma certa situação, tá certo? Nós estudamos sobre isso. O dom da sabedoria, né? O dom de sabedoria é um dom que ele é exercido uma palavra certa, no tempo certo. Quando ninguém pensou nada, Deus, né? Até foi citado o exemplo de José, né? Quando Faraó teve aquele sonho, né? Nós sabemos disso, né? E Faraó disse, agora o que é que eu vou... Ele disse, não, faça assim, é 7 anos de seca, não, é 7 anos de bênção, né? 7 anos de seca. Então, os 7 anos de fartura, junte, faça celeiro, faça isso. Quer dizer, foi de Deus aquela palavra. Aí, Deus já promove José como governador, que ali foi Deus, não foi nem a escolha do homem, foi a de Deus mesmo. Né? Então, é um dom de saber. E tem o dom do conhecimento, né? Aquele dom, quando tudo está oculto e Deus chega revelando, né? Então, e o discernimento de espírito, o discernimento de mensagem, porque existem mensagens mentirosas na igreja que a gente precisa desse dom para discernir, né? Não deixa de ser um espírito enganador. Há uma intenção enganosa de fazer nós errar o alvo, errar o caminho. Então a gente precisa desse dom. Então esse dom é para revelar, né? O Espírito, seja ele manifesto, seja ele em prática, seja o que for. O Espírito Santo precisa nos ajudar
a revelar, né? E temos os dons de poder, que é o dom de milagre, né? Que é uma classe, dom de milagre, dom da fé, né? E dom de curas, né? E os dons de locução, que é de profecia, dom de língua e de interpretação de língua. Então se divide em 3 classes. Mas vamos ganhar tempo aqui, né? E aí esses dons, ele é muito importante que esteja associado com o fruto do Espírito. Que muitas vezes, hoje a gente já tem uma aprendizagem bem maior com os nossos pastores, nas escolas bíblicas a gente já tem aprendido, né? Que a gente entendia que o crente espiritual era aquele que falava muito língua. Eu pensei muito isso como convertido, né? Muita língua, profecia e tal. Mas na realidade, irmão, o crente espiritual não é esse. Não é esse, né? É aquele que está, ele está localizado dentro dos frutos do Espírito, começando pelo amor, que é o pedestal de todos os demais, o amor. Aí o amor, ele consegue produzir paz, ele consegue produzir benignidade, bondade, ele consegue produzir alegria, né? Ele consegue produzir mansidão. Isso tudo é a estabilidade que o amor consegue trazer ao nosso coração. Então, irmãos, para nós termos uma ideia que eles precisam andar juntos. Imagine bem, se nós já temos dons, e se pudermos, e se puder estar em nós o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, meu Deus, o reino só tem a ganhar. Além de nós sermos beneficiados, nós não vem nem. Né? Além de nós sermos beneficiados, o reino só tem a ser expandido. Então Cristo diz assim, que a vossa vida reflita ou brilhe entre os homens. Cristo está exigindo de nós aqui caráter. Bom caráter. É isso que Cristo está dizendo. Nós temos que ser diferentes do mundo, no trato, nos negócios e por aí vai. Né? Eu sei que nada disso a gente não ensina ou somos ensinados como se isso fosse fácil de se viver. Que não é fácil de se viver. Irmão. Isso aqui é uma batalha constante que nós vamos procurando superar. Essa é a realidade. Enquanto aqui na terra nós vivemos, vamos procurando superar tudo isso. Então, amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que tenhamos, evangelista João Luiz, superintendente, cooperar para alguma coisa nesta lição. Né? E retorno a dizer que o nosso intuito não é aqui jamais bater, até porque eu sou incluído, né? A Bíblia que julga vocês é a mesma que vai me julgar. Mas o nosso intuito aqui é aprender uns com os outros. Verdade. Né? Aprender uns com os outros. E eu jamais vou dizer que tudo que a gente aqui ensina, ou que a Bíblia está nos ensinando, é algo fácil de se viver. É difícil. Enquanto vida eu tiver nessa terra e eu sempre tiver uma oportunidade de pregar, sempre vou dizer, pregar ou ensinar. E vou dizer sem nenhuma... Quer dizer, a melhor coisa que eu já achei na minha vida foi ser crente. Eu desconheço uma coisa melhor do que ser crente. Agora foi a coisa mais difícil que eu já achei na minha vida. Não tem outra não. Foi ser crente. Isso mostra que nós, a cada dia, vamos lutando, errando aqui, tentando melhorar, errando ali, tentando melhorar, errando ali, tentando melhorar. Nunca nós podemos desejar ou sentir prazer no mal. Não. Por mais que sabemos que falhamos, Paulo disse, o que quero fazer, isso não faço. E o que não faço, e o que faço, isso não quero. O que é que Paulo não queria? Pecar. A gente não... Isso mostra que Paulo não tinha prazer nas suas falhas. Nós também não devemos ter prazer, porque quando nós não temos prazer, fica sempre mais fácil de nós se sobressair sobre ele. É verdade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça. Muito obrigado aos irmãos pela vossa paciência. Não sei se tem alguém aí na live, mas se tiver, muito obrigado pela paciência. Deus abençoe. Oreis por nós, porque eu preciso das vossas orações e preciso da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe.
Ponto. Amém. Muito obrigado pela sua paciência, viu, sobretudo. Irmão Senhor, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E desde já queremos fazer aqui o encerramento dessa lição tão maravilhosa e também hoje o encerramento desse trimestre que foi tão abençoado para toda a igreja do Senhor, onde a gente esteve estudando todos esse trimestre dons espirituais e ministeriais, não é isso? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nessa lição tão maravilhosa a gente vê que a conclusão diz o seguinte: a multiforme sabedoria, que foi a última lição que estudamos hoje, bem ensinada pelo nosso evangelista Genildo, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção do Espírito Santo e sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam qual for os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Aprendamos isso, né? Porque Paulo ele encerra esse capítulo tão especial dizendo que mesmo tendo todos esses dons, se não estiver o amor, de nada adianta. Aleluia, né? Glórias a Deus. E falar desse amor é coisa muito importante para nós cristãos, porque nós representamos Jesus Cristo aqui na terra. E esse amor tem que permanecer em nós de maneira especial. É importante que a igreja do Senhor ela seja cheia dos dons espirituais, mas que ame também o pecador, que vá em busca do pecador, que traga ele ao reino, que traga ele à salvação. É importante que a igreja do Senhor ela tenha todos esses dons, seja fervorosa, mas que ame uns aos outros, não é verdade? Compartilhe o pão, compartilhe toda a necessidade dos mais necessitados. Porque se nós temos o dom, não é só você cultuar, você glorificar a Deus no domingo e na segunda esquecer de ajudar aquele que necessita. Esquecer aquele que precisa de você. É importante que a igreja do Senhor seja cheia dos dons espirituais para a expansão do evangelho, expansão do reino, mas também que compreenda uns aos outros, a fragilidade uns dos outros, que possamos amar verdadeiramente aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fraquejantes na fé. Porque o momento que nós vivemos, a igreja do Senhor, nessa atualidade, é um tempo de esfriamento, é tempo de frieza espiritual, é tempo de que muitos estão cansados, afadigados, e é tempo de erguermos a cabeça. É verdade. E com amor em nosso Senhor Jesus Cristo, buscarmos a face do Senhor, de entrarmos na presença dele, porque a coisa não está para brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E esta lição veio, irmão, trazendo esse ajuntamento, falando todos os dons espirituais, dons ministeriais, e é muito interessante aqui, só para refrescar a memória dos irmãos, falando acerca dos dons espirituais e ministeriais, tem uma tabelazinha aqui na lição, que o que é dom de revelação, o Genildo já falou, é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Segundo, classe de dons, dom de poder. O que é dom de poder? É o dom da fé, é o dom de curar e de operação de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Dom de expressão. Aí agora vem o dom da profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E o terceiro é dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? É o dom de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém? Que fiquem bem claro e para refrescar, porque tudo aqui a gente estudou durante toda essa lição, durante todo esse trimestre, encerrando hoje com um assunto tão especial que é a multiforme sabedoria de Deus, que antigamente estava oculta em Deus. E o Senhor usou a Paulo, Apolo e a outros mais para revelar o oculto dele para eles. Não só para ficar para eles, mas que eles pudessem passar para outras gerações, assim como nós fomos bem-aventurados, irmãos, em receber
gratuitamente da parte do Senhor, irmão Iranil, esses dons espirituais, essa graça, aleluia, essa revelação que é nos dada através da sacrossanta palavra do Senhor. Isso é muito importante, irmãos, e a gente devemos, como bons dispenseiros, zelar por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E às vezes a gente é tão negligente, irmãos, às vezes a gente é tão desapercebido que às vezes é porque tem momentos, irmãos, na vida do crente que você está uma hora no topo da montanha adorando a Deus e tem hora que você está lá embaixo da montanha em pleno deserto. Aleluia. Que essa palavra fique aí no coração de quem está nos assistindo e ouvindo neste momento. Mas que a fase do deserto ela passa porque Deus ele está conosco. Aleluia. Esse vendaval veio com esse vírus maldito e com tantos problemas, irmãos, afetando a mente, o coração, o psicológico das pessoas, e muitos de nós fraquejamos, ficamos cabisbaixos momentos, outros que adquiriram o vírus e partiram, outros que adquiriram se recuperaram, mas que ficaram fragilizados por alguns tempos. Mas nessa noite, receba essa palavra da parte de Deus. O Senhor é conosco em todos os momentos de nossa vida. Verdade. E Ele vai nos fortalecer. Glória Então é momento de erguermos a cabeça, darmos as mãos, glorificar o nome do Senhor e fazer a prática desse amor verdadeiro de Deus em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um. No próximo trimestre já estamos de posse de lições nas mãos, que tem um tema muito importante também, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Que diz as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Vem bons ensinamentos aqui nessas 3 lições que vamos estar estudando. E na quarta-feira, na primeira aula, a gente contamos com a presença de cada um de vocês e agradecemos aqui a Deus por essa oportunidade. E neste momento nós vamos orar, encerrando esse trimestre, encerrando hoje essa aula, agradecendo a Deus por tudo, não é verdade? Bendito Deus, Pai eterno, santo, Deus de todo poder. Somos gratos a Ti por este momento, pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra, que é fiel, que é poderosa, a Tua palavra que é o sustentáculo da igreja, a Tua palavra que é a bússola para a nossa vida, é a Tua palavra que é o ensinamento espiritual para a nossa alma. Pai querido, santo, Deus de eterna graça, fortalece a nossa força, reveste, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, renovo espiritual em nossas vidas, para que possamos Te servir melhor, com fidelidade, com caráter e com alegria, Senhor, e singeleza no coração. Pai querido santo, nos dar uma noite de um sono reparador. Continua nos abençoando, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça e receba a bênção em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, e todos dizem amém. E a paz do Senhor. Solução vencida. Amanhã eu mando a Daí depois eu acerto com você. tá certo.